Iniciamos agora mais uma videoaula a respeito da inexigibilidade de licitação e dos serviços técnicos especializados. Vamos tratar, portanto, do artigo 25 e depois vamos fazer uma abordagem das questões que envolvem o artigo 13 desta lei. No artigo 25, nós temos a questão que merece destaque, é a do fornecedor exclusivo, não é? Diz lá o artigo 25, que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Aqui é importante dizer o seguinte, que nós podemos ter licitações que estejam com fundamento ou que tenham como fundamento apenas o caput desse artigo 25, porque os demais incisos desse artigo 25, eles são, na verdade, exemplificativos, não é? Tanto é que no final do caput do artigo 25, ele fala em especial, e aí nós temos os incisos colocando alguns casos especiais. Mas eu queria reforçar dizendo o seguinte, que a inexigibilidade de licitação, ela pode ter por fundamento o próprio caput do artigo 25. O que significa isso em outros termos? Significa que sempre que existir a impossibilidade de licitação, nós estamos falando, portanto, de inexigibilidade. Ou, em outras palavras, a inexigibilidade ocorrerá sempre quando a licitação for inviável, inclusive nos exemplos que estão nos incisos seguintes ao artigo 25. Nós vamos encontrar, nesse artigo 25, inciso 1, uma questão que demanda bastante perplexidade, não é? Principalmente da jurisprudência. É a questão do representante comercial exclusivo ou do fornecedor exclusivo. Diz lá que para aquisição de equipamentos, gêneros, que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, né? E aí tem uma vedação por marca, essa comprovação deve ser feita através de atestado fornecido por órgão de registro de comércio. Aqui é importante falar o seguinte, que, em primeiro lugar, que esta comprovação de exclusividade deve ser tratada com muita cautela, não é? Por quê? O registro de comércio, como a própria lei exige, ele não tem a obrigação de avaliar ou de informar se aquela determinada empresa é realmente um representante exclusivo daquele determinado produto, não é? Portanto, registro de comércio não tem essa finalidade de atestar se aquela empresa realmente é representante exclusivo daquele produto ou daquele serviço. Bem, é verdade que o próprio inciso 1 desse artigo 25 fala que, além do registro de comércio para atestar a exclusividade, esse atestado de exclusividade pode ser fornecido também por outras entidades equivalentes. E aí é que vem a questão importante nesse contexto. Nós temos a súmula 225 do Tribunal de Contas da União, que diz textualmente que nas contratações com representante exclusivo, cabe à administração confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade. Portanto, é mais uma obrigação do administrador verificar se aquela informação de representante exclusivo ou de exclusividade realmente é expressão da verdade. Por quê? Como eu disse há pouco, outras entidades podem fazer essa mesma afirmação, não é? Inclusive o registro de comércio, embora não seja atividade dos órgãos de registro de comércio, eles dão essa informação e esse atestado. Mas, na verdade, o administrador deve prestar a seguinte atenção. Os órgãos de registro de comércio, eles só vão dizer o seguinte, que aquela empresa encaminhou documentos dizendo ser representante comercial exclusiva daquele bem, daquele produto, daquele serviço, né? Portanto, o órgão de registro de comércio vai se reportar a uma comunicação feita pela empresa interessada. Por isso que a administração deve ter muito cuidado na contratação com o representante comercial exclusivo. Como diz a súmula 255 do TCU. Cabe, portanto, ao administrador conferir
se esta informação é a expressão da verdade. Vamos ouvir agora a questão formulada pelo cursista Erlon, de Jaboticabal, a respeito desse tema. No caso de empresa, produtor, representante comercial exclusivo, basta atestado simples declarando tal exclusividade para que a administração considere inexigível a licitação? O Erlon voltou a tratar dessa questão do representante comercial exclusivo. É um tema recorrente esse, não é? Na verdade, o Tribunal de Contas determina que a administração apresente uma justificativa detalhada dos critérios técnicos e objetivos para a escolha do fornecedor e evite, não é, ou abstenha-se de aceitar atestados de exclusividade que não abranja todo o objeto do contrato, não é? Bem como que verifique a veracidade do conteúdo das declarações, conforme já falamos, não é? Veracidade do conteúdo das declarações dos atestados encaminhados pela empresa, não é? E além do mais, não é? A administração deve realizar pesquisas de mercado, fazendo constar do processo a documentação comprobatória, não é? Da exclusividade desse representante comercial e do valor de mercado, não é? Quero agradecer pela sua participação. Muito obrigado. Vamos tratar agora do inciso 2, da inexigibilidade da licitação. O inciso 2 trata da contratação de empresas que executam serviços técnicos especializados, né, reportados lá no artigo 13 da lei, de natureza singular, com empresas ou profissionais de notória especialização, né? Aqui nós temos que destacar três temas importantes. Primeiro é a significação de serviços técnicos, o significado de serviços técnicos, não é? O que significa também natureza singular e o que significa notória especialização. Lembrando que todas essas expressões são conceitos jurídicos indeterminados, ou seja, são conceitos em que depende da situação concreta, depende para sua materialização, depende da motivação, ou seja, a autoridade tem que descrever exatamente qual é o serviço e o que significa, não é, para aquele serviço essa expressão técnica. Por quê? Quando falamos serviços técnicos, natureza singular e notória especialização, são elementos que autorizam fazer uma contratação com inexigibilidade de licitação. Portanto, essas expressões devem ser expressões da realidade fática, porque a motivação deve expressar que naquela contratação esses elementos estão presentes. E nós temos, portanto, como eu disse há pouco, enfatizar cada um destas circunstâncias. Primeiro, quando falamos natureza singular, não é? Quando nós falamos natureza singular, nós estamos falando de conhecimentos específicos, não é? Especialização de uma dada atividade. Uma dada atividade que seria impossível de ser executada satisfatoriamente por qualquer um outro profissional que se diz, por exemplo, aspas, especializado. Portanto, natureza singular significa uma especialização tão necessária para a execução daquele serviço, não é? Portanto, essa natureza singular significa existe apenas uma pessoa ou uma empresa com capacidade para executar aquele tipo de atividade profissional, não é? Segundo, quando falamos em singular, não é? Quando falamos em singularidade, nós estamos falando que aquele serviço, aquela atividade, não é? Ela é uma atividade muito específica, muito pontual, não é? Falamos também do outro requisito, que é a especialização. E quando nós falamos de notória especialização, ou seja, profissional de notória especialização, nós estamos falando que esse profissional deve ter determinados requisitos que distinguem aquele sujeito, não é, dos demais. Distinguem por quê? Porque ele tem uma maior habilitação.
E esta especialização, ou maior habilitação, significa que esse seu diferencial no mercado é produzido ou é decorrente de estudos, de técnicas apuradas, de publicações, de especialização, não é? De publicações, enfim, de uma atividade que atua com especialidade em um determinado ramo, em uma determinada atividade. É isso, portanto, que justifica, nesse caso, a inexigibilidade. Outra questão também é da notória especialização. E quando nós falamos em notoriedade, nós estamos falando que aquele sujeito é reconhecido como portador de notório conhecimento pela comunidade, não é? Portanto, quando falamos em notória especialização e na singularidade do objeto, esses elementos que autorizam a inexigibilidade da licitação devem estar robustamente comprovados no processo sob pena de nulidade por ilegalidade. Por quê? São exatamente esses conceitos que autorizam a administração pública a fazer a contratação direta por inexigibilidade. Portanto, se esses elementos não estiverem pontualmente definidos, não é, e justificados o porquê dessas exigências, nós vamos encontrar com certeza aí uma ilegalidade que anula todo o procedimento e, claro, sem prejuízo de responsabilidade da autoridade que autorizou essa publicação em razão dos prejuízos eventualmente causados, não é? Outro tema também de especial atenção é o do inciso 3º da inexigibilidade. Esse artigo, inciso 3º da inexigibilidade, ele trata da contratação de profissionais de qualquer setor artístico, não é? E aí a norma é muito clara. A contratação deve ser feita diretamente com o artista ou através de representante exclusivo. Mas aqui vai uma outra informação. Na contratação de profissionais do setor artístico, a escolha, na verdade, é subjetiva. Vejam que até então nós estávamos falando de julgamento objetivo, não é? Aqui, nesse caso específico, o julgamento é subjetivo. Por que é subjetivo? Porque a autoridade contratante, a autoridade licitante, deve avaliar qual é o tipo de gênero musical, artístico, que a comunidade que vai ser a beneficiada tem interesse. E a partir daí é ele que escolhe, dentre aqueles profissionais que atuam naquele segmento, qual é razoavelmente e proporcionalmente o mais adequado para essa atividade. Portanto, aqui nós temos uma escolha subjetiva. Mas é interessante lembrar que essa escolha deve ser, esse contrato, melhor dizendo, deve ser feito diretamente com o profissional do setor artístico ou através do representante exclusivo desse profissional, não é? Se não for, se for através de atravessadores, que existem também nesse campo, não é? A contratação, da mesma forma, estará com um vício e poderá ser invalidada. É importante ainda lembrar que, em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado o superfaturamento, vão responder solidariamente pelo dano causado o fornecedor, o prestador de serviços, o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais que são cabíveis nesse caso. Agora nós vamos tratar do artigo 26, que trata de algumas situações envolvendo dispensa e inexigibilidade. E nesse artigo 26, se exige a justificativa, né, para a dispensa e para a inexigibilidade, em especial para os casos de retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º da lei de licitação, não é? E nesses casos, não é, de retardamento, a autoridade deverá fazer a comunicação dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial. E esse prazo é um prazo de 5 dias. E qual que é a razão da publicação destas comunicações de ratificação ou de atraso? É que essa publicação, na verdade, ela vem garantir a eficácia dos atos praticados. Outra questão que merece destaque é que no processo de dispensa e de inexigibilidade ou de retardamento, estas
essas questões deverão estar instruídas, notificadas, explicadas, não é? Dentro do processo licitatório e deve ainda conter alguns elementos, não é? Quais são esses elementos? Primeiro é a caracterização da situação emergencial ou de calamidade que justifique a dispensa, quando for o caso, né? Nós já vimos, ou do inciso 2, quando fala da razão da escolha do fornecedor ou do executante, né? Outra questão importante também é a justificativa do preço e o documento que aprova os projetos de pesquisa, os quais os bens serão alocados. Vamos ouvir agora a pergunta do Antônio, de Bauru, a respeito desse tema. A existência de uma única empresa prestadora de serviço no local da prestação inviabiliza a competição? Ouvimos a questão formulada pelo Antônio. Antônio, muito obrigado pela participação. Na verdade, o Tribunal de Contas já tem um entendimento. O Tribunal de Contas entende que a inexigibilidade não pode ser aferida pela administração apenas pelo local, ou seja, pelo âmbito territorial da prestação do objeto contratado. Nesse sentido, o tribunal já decidiu por diversas vezes que é irregular a contratação pelo órgão público de uma única empresa em um determinado serviço sediado no município, por exemplo. Se houver outras empresas em outros locais que possam oferecer e participar também do certame. Mais uma vez, obrigado pela sua participação.